E essa ferida da recusa de Deus para Teresa começou a se tornar aquela ferida mais urgente a ser combatida, aquela que causava os maiores prejuízos para a pessoa em qualquer nível, né? Não causava só um prejuízo espiritual, talvez principalmente, mas também causava a repercussão dessa recusa de Deus também para a estrutura psíquica do homem, o medo que traz, a ansiedade que traz, o fato de nós não sermos aceitos, amados, o efeito nocivo que traz a desconfiança, a falta de referência do amor seguro de alguém por mim. Como nós só podemos ter essa segurança absoluta em Deus, não é? Porque é o único que dá garantias desse tipo de amor, dessa medida de amor. As pessoas não podem nos garantir essa medida de amor. Então, Teresa, ela entende que o ateísmo dos seus contemporâneos, o ateísmo do seu povo, da sua terra natal, e essa ferida do ateísmo, o modo como ela se alastrava na história dos homens, com certeza Teresa de Lisieux, como uma pessoa extremamente inteligente, e aqui eu não estou falando de intelectualismos, estou falando daquela inteligência sabedoria. Com certeza Teresa de Lisieux devia intuir o estrago ainda mais a longo prazo daquela ferida do ateísmo, né? Trazida por esses eventos todos, dos quais a sua terra natal foi um palco principal. E Teresa, dentro dela urge o combate a essa ferida. Mas a maneira que Deus fez para tornar Teresa de Lisieux um instrumento nesse combate foi fazendo com que Teresa passasse por essa via, experimentando na própria carne, na própria alma, as densas trevas da recusa de Deus, as densas trevas da dúvida, não aquela dúvida, às vezes afetiva, psicológica, que a gente tem, de não ser aceito, que já é doloroso isso, né? Da dúvida de se alguém me ama, ou do rompimento com alguém, ou de perder alguém afetivamente. Aí aqui entra a questão do luto vivido por Teresinha e tudo. Mas não, essa ferida, diante da ferida da recusa de Deus e, portanto, do desespero, não é? Essa via que Deus permitiu a Teresa de Lisieux para que ela sentisse de perto, na própria pele, isso que ela tinha uma dúvida de que de fato fosse uma realidade. Eu não acredito que existe gente que duvide do céu. Não acredito que alguém possa não acreditar ou não desejar. É como se Deus dissesse assim, pois pode. Os seus contemporâneos têm essa ferida, a sua nação, o seu povo, os que vão a partir desse local geográfico, né? Porque o ateísmo não é uma ferida espalhada pela França enquanto povo, não é, né? Ela aconteceu ali naquele local, claro, naquela nação, mas não é um pecado daquela nação, não é? Visto que ela caiu, né? Ela se estendeu e foi acolhida em corações de outras nações, né? Então, mas tendo começado ali, Deus mostra para Teresa que é possível sim. Deus quis mostrar para Teresa de Lisieux que as pessoas estavam padecendo daquela ferida. Estavam padecendo, as pessoas estavam com essa recusa de Deus sendo alimentado dentro delas de diversas formas, por diversas vias, né? As pessoas estavam aderindo à recusa de Deus pelas vias políticas, econômicas, sociais, literárias, culturais. Existia um movimento de recusa de Deus. E aí, dentro dessa permissão, Teresinha, ela passa por esse caminho que ela chamou de o sofrimento maior que ela teve, né? E ela chega a dizer assim,
Gostaria de poder expressar o que sinto, mas creio ser impossível. É preciso ter andado por esse túnel escuro para compreender a escuridão dele. Você imagina assim que uma jovem de 24 anos, e 24 anos é a idade que ela morre, né? Mas na verdade ela está falando aqui nesse texto que ela já está há mais de um ano vivendo isso. Ou seja, com menos de 24 anos, Teresa de Lisieux começou a enfrentar por uma via assim, né, espiritual, a prova do ateísmo, que era uma das feridas mais latentes do povo da sua época e que seria uma das feridas que alastraria para o mundo tantas outras feridas que inclusive alcançou a nossa geração. Eu e você somos afetados por feridas que nasceram dessa grande ferida da recusa de Deus, que tem ali naquele período, vamos dizer assim, o seu auge, né? E aí, Teresa, ela começa a passar por essa via. Como é que Teresa sobrevive a essa via? Pela confiança. Porque se o ateísmo, não é, no modo como ele se manifestava ali naquele período, né, com essa autossuficiência do homem, essa recusa de Deus que o homem começou a alimentar, colocando o Deus da ciência, da razão, não que essas coisas não tenham o seu valor. O problema do iluminismo não é dar voz à ciência, é a ciência virar Deus. O problema do iluminismo não é valorizar a razão, é a razão virar Deus. É a razão precisar banir Deus para que a razão subsista, aconteça ou tenha razão, né? É a ciência precisar tirar Deus do cenário para que ela possa ter razão. Essa briga que foi instituída, que em Deus não existe essa briga. Em Deus não, até porque Deus é criador de todas as coisas, Deus tem ciência, essa ciência só existe porque é Deus que tem ciência e conhecimento de tudo, Deus que criou tudo, que sabe de tudo, que tudo vê, que tudo pode. É Ele a fonte da ciência, ele não tem rompimento, não tem briga com isso. Nem com a razão, criou o homem dotado de razão. Deus não tem briga com isso, né? Essa briga, quem arquitetou essa briga, que nutre essa briga em nós, é o pecado mesmo. E naquilo que nós, né, com as nossas más inclinações, vamos escolhendo e decidindo viver. Então, esse ateísmo que era essa ferida, que é essa ferida, e com tudo aquilo que ela... vamos dizer assim, as suas versões de recusa de Deus, que tem gente que diz assim, mas eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas acreditar em Deus, não é? Talvez porque você vinha de uma educação assim, foi criado assim, ou porque por meio da razão você até acha razoável algumas obviedades, né, da presença de Deus, da existência de Deus. Não é a mesma coisa que ser íntimo dele, ter vínculo com Deus, ter vida com ele. Não é a mesma coisa. Às vezes a gente pode ter uma recusa de Deus velada, mesmo sendo alguém que crê, que se declare naquela religião, naquele engajamento, naquela consagração, né? Então é uma coisa a se refletir, não é? E Teresa de Lisieux, ela começa por essa via a ver que existe sim, a experimentar, existe sim pessoas que têm isso, e que densas trevas é viver essa recusa de Deus. Que coisa pesada, que coisa dura, que vida infeliz, que peso, que transtorno, que desespero. Então ela descreve isso, né? Vocês viram no trecho que eu li, onde ela diz assim, a imagem do belo céu que eu tinha, de repente para mim se tornou uma tortura, como se a minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas. Não consigo comparar, né? Preciso ter andado por esse túnel para compreender a escuridão dele. Ela não consegue nem dizer como é essa escuridão. E ela, nesse momento que ela está descrevendo essa crise, né, essa via dolorosa, ela diz uma coisa muito bonita. Ela está experimentando tão vivamente essa ferida
em si mesma, nela mesma, dentro de si, ela está experimentando tão vivamente isso, que ela lembrando que tantas pessoas vivem essa ferida no seu tempo, né? Ela prorrompe numa prece, numa intercessão, no meio do escrito. Né? Você vê que é uma coisa tão presente nela, ela está experimentando aquele tempo de forma tão viva, aquilo, que falando sobre aquilo, ela começa a escrever uma oração, uma prece, uma súplica a Deus, que Deus, né, ajudasse. Ela diz assim, ela continua falando, né? Aí ela diz assim, que o rei da pátria do sol brilhante veio viver 33 anos no país das trevas, né? Ela está se referindo à encarnação. Ai, as trevas não entenderam que esse rei divino era a luz do mundo. Mas, Senhor, aí ela segue, vossa filha entendeu vossa divina luz. Pede-vos perdão pelos seus irmãos. Aceita comer pelo tempo que quiserdes o pão da dor e não quer levantar-se desta mesa coberta de amargura onde comem os pobres pecadores antes do dia marcado por vós. Ou seja, nesse momento aqui ela está dizendo, eu aceito passar por isso, comer na mesa ali dos pobres pecadores, eu aceito comer o que eles estão comendo, aquele pão amargo da recusa de Deus, né? Eu aceito passar por isso, né? E aí ela segue dizendo, ó Senhor, mandai-nos justificados para casa, que todos aqueles que não estão iluminados pela luz resplandecente da fé a vejam finalmente luzir. Ó Jesus, se for preciso que a mesa por eles maculada seja purificada por uma alma que vos ama, eu aceito comer sozinha o pão da provação, até o momento que vos agradar introduzir-me em vosso reino luminoso. Ela está experimentando tão vivamente esse efeito da recusa de Deus, como era o que os seus contemporâneos viviam. Ela está experimentando tão tensamente essas trevas, mas como ela tem a experiência da fé, apesar de estar naquela provação, ela sabe o que é a fé, as delícias da fé, o alívio da fé, os remédios da fé. Ela diz assim, eu aceito ficar nessa mesa pelo tempo que for necessário. Eu aceito comer sozinha esse pão da provação para que eles saiam dessas trevas. Para que eles saiam dessa dor profunda. É como se ela dissesse assim, Pai, é profunda, as trevas são grandes, não são pequenas, não são poucas, são densas. Eu aceito ficar aqui nessa mesa maculada, não é? Comendo o pão dos pecadores, não é? Para que eles saiam daqui. E é muito forte você ver a disposição de uma menina de menos de 24 anos, que tem a sua bagagem de traumas e feridas, que tem a sua bagagem de enfermidades, de coisas não curadas, numa confiança tão absoluta na pessoa de Deus, a ponto de confiar em Deus a respeito de si, né? Porque ela acolhia aquela experiência nova com Deus para que ela acolheu que Deus fosse daquele jeito, que não era o jeito apresentado, né, pelas bagagens aí do seu tempo, pelas produções do seu tempo, mas ela não tira proveito daquele novo conhecimento de Deus, daquela nova ciência de Deus, não só para si, ela aceita e ficar de passar por aquele sofrimento que ela estava passando, que Deus tinha permitido, Deus tinha introduzido, para que as pessoas saíssem daquele sofrimento, daquela ferida da recusa de Deus. E é muito preciosa essa parte da vida de Santa Teresinha, porque você veja bem como Deus providencia na vida de um santo não só um modelo, mas um intercessor. Quantas pessoas Teresa de Lisieux já não tirou das densas trevas da recusa de Deus
por meio da sua intercessão. Não é? Tendo passado por isso, como se Teresa de Lisieux olhasse para nós hoje e dissesse assim: eu sei o que é as densas trevas dessa recusa de Deus. Porque, gente, nós nos recusamos a Deus de muitas formas. Nós nos recusamos a Deus no plano da fé, nós nos recusamos a Deus na castidade, nós nos recusamos a Deus na caridade, nós nos recusamos a Deus na oração, nos recusamos a Deus na esperança, nos recusamos a Deus no arrependimento, né? Tudo aquilo que a gente poderia usar para nos unirmos a Deus, a gente se recusa, né? Então, esses seriam como que os tentáculos do ateísmo, não é? Talvez disfarçados aqui por aquilo que a gente apresenta de vivência mesmo, né? Da fé. Não, eu tenho religião, eu sou católico, eu sou consagrado. Mas e aquelas recusas de Deus que ninguém sabe? E que a gente alimenta dentro de nós? Né? Teresa de Lisieux, ela intercede em nosso favor no sentido desse ateísmo, né, que muitos vivem, não acreditam em Deus, não acreditam mesmo, mas essas recusas de Deus que às vezes são essas disfarçadas aqui por trás dessa embalagem de fé que muitos de nós trazemos. Não estou julgando a fé de ninguém, não. Nós trazemos fé legítima e cremos em Deus, claro, não é? Mas existem aquelas recusas de Deus que também são recusas, que também trazem as suas densas trevas para o nosso interior, que trazem as suas trevas para o nosso comportamento, para o nosso agir, para os nossos pensamentos, sentimentos, etc. Né? E aí, Teresa também, ela não é só um modelo, mas Teresa de Lisieux não é só um modelo, mas uma intercessora também nesse sentido. Ela segue no seu escrito dizendo uma hora assim: parece-me que as trevas, pela voz dos pecadores, me dizem zombando: sonhas com a luz, com uma pátria perfumada pelos mais suaves odores. Sonhas com a eterna posse do Criador de todas essas maravilhas. Acreditas um dia poder sair do nevoeiro que estás envolvida. Avança, avança. Alegra-te com a morte, que não te dará o que esperas, mas uma noite ainda mais profunda, a noite do nada. Ou seja, aquela prova dura do ateísmo, ela experimentava as vozes do desespero que a recusa de Deus vai semeando no coração. Não tem céu, não tem perdão, não, amor paciente não existe isso não. Vai, vive a tua vida, porque no final dela tem algo pior, o nada. Você vai viver esses sofrimentos aqui tudo, mas no final ainda tem um nada para tu viver eternamente. Isso é o desespero. Esse desespero, essa não confiança em Deus, ela é geradora desse tipo de algo que se torna quase como uma voz mesmo, né? E que às vezes vai não só nos seduzindo, se transformando numa certeza dentro de nós, mas vai governando também o nosso comportamento, já que Deus não existe, no final de tudo é só o nada e a escuridão e o nada e a morte eterna, então vou aproveitar essa vida. A desconfiança de Deus e o desespero, elas vão dando esse tom ao nosso comportamento. Da mesma forma que a confiança em Deus também dá um tom ao nosso comportamento. Se nós confiamos em Deus, nós nos abandonamos, nós esperamos, nós agradecemos apesar do sofrimento. O que faz uma pessoa no meio de uma dor da perda de um ente querido? Não é? Eu lembro muito eu não estava na época, né? Foi o ano que eu entrei na obra, mas eu entrei depois disso, né? As pessoas falam muito da morte do Ronaldo, que foi um membro da comunidade de vida, e o Moisés, né, o sofrimento do Moisés durante o velório, né? Senhor, que não se afaste dos meus lábios o teu louvor. Senhor, bendito seja Deus, bendito seja Deus. O que faz uma pessoa na hora de um sofrimento tão agudo como esse bendizer a Deus, senão a confiança de que Deus é bom, Deus é bom.
Quantas situações que a gente vive, ou de penúria, ou de perda, ou de luto, ou de, às vezes, as nossas próprias quedas e pecados, né? Deus é bom, Deus não está com um olhar, aquele olhar assim, como é que a gente usa a expressão? Fulminante sobre nós, porque nós caímos, porque nós pecamos, porque nós somos imperfeitos. Não, Deus não tem esse olhar. Não é? A confiança nisso vai enfraquecendo essas vozes que ficam querendo nos enganar a respeito do fim. O fim é o quê? É o nada, é a morte eterna, a escuridão. Não é. Não é. Mas quando nós não confiamos, essas vozes elas ganham não só assim, espaço, mas governo sobre nós. E quando nós confiamos, a cura se dá. Porque, embora a gente não possa impedir vários sofrimentos, outra coisa é sofrer tudo isso, como disse Santa Teresinha, em paz, na paz da fé, na paz da confiança de que Deus é bom. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, diz a palavra, né, lá no livro de Jó. E Teresinha continua, né? Ela diz assim, a cada nova ocasião de luta, quando os meus inimigos vêm me provocar, os inimigos é essa batalha que ela vivia, né? Com essas vozes, com essas sugestões desesperadas. Ela diz assim, quando eles vêm me provocar, comporto-me com bravura, por saber que é covardia bater-se em duelo, né, ter um duelo, viro as costas para os meus adversários, sem dignar-me a olhá-los de frente, mas corro para Jesus. Ou seja, na hora do embate, eu não vou para o embate de frente com os meus adversários, eu lhe dou as costas, né, sem dignar a olhá-los de frente. Eu corro para meu Jesus. Digo-lhe que estou pronta para derramar até a última gota do meu sangue, para confessar que o céu existe. Que estatura! Que estatura que a gente tem diante de nós, Teresa de Lisieux. Menos de 24 anos. Né? Quando começou essa sua via dolorosa, né? Essa provação. Ela vive... E nesse período aí que ela escreve, que ela já está bem perto da morte, quando ela escreve o manuscrito C, ela já tem 24 anos, que ela tinha feito 24 anos no começo do ano, em janeiro, né? Então aqui a gente está em meados de junho, julho, e ela já está há um ano, né? Há mais de um ano nessa via dolorosa, e que ela diz aqui que não acabou. Ou seja, uma menina de 24 anos, dizendo que é capaz de dar até a última gota do sangue para confessar que o céu existe, porque ela está entendendo que a recusa de Deus é um motivo de maior, não só perdição, mas de dor e ferida no coração do homem. Ela está experimentando aqui as densas trevas do desespero. Do desespero. Bem, o que faz o desespero na vida de alguém? Né? A angústia que o desespero dá. Não tem nem como descrever, né? Não tem nem como descrever. E ela está vendo que as pessoas estão caminhando para isso. Porque o que acontece ali naquele período, né? Por todos esses eventos históricos que a gente falou? Deus está sendo tirado de cena, estão negando ao homem o conhecimento, a ciência do seu amor, em nome de colocar no centro uma ciência sem Deus, um conhecimento das coisas sem Deus, porque o fato de Deus ter sido confundido, talvez aí com percalços e imperfeições, né, do antigo regime, né, do absolutismo aí, da coroa e do clero aí nesse primeiro estado, né, tão combatido pelo iluminismo. O que se fez? Se pegou Deus e vão tirar, porque tudo isso é culpa de Deus, porque quem é o rei? O rei é aquele que age sob a unção de Deus, sob o mandato de Deus, escolhido por Deus. O rei é Deus, assim, né? E quem é a igreja? Né? A igreja é aquela que, em nome de Deus,
diz as coisas, decide as coisas, direciona, orienta e tudo. Então o rei Deus e o rei igreja juntou e o reinado era mal interpretado pelos homens, que na intenção de se defender daquele modelo que eles julgavam desumano, inclusive, aquela intervenção arbitrário, então eles queriam acabar com Deus, porque Deus era aquilo ali. E Teresa de Lisieux, já pegando assim ainda os efeitos, os impactos dessa mentalidade toda, desse movimento todo, Deus suscita alguém para dar de novo aos homens as notícias do seu amor paciente. Quem ele era? Quem ele era? Quem era esse Deus, como a gente canta, né? Quem é esse Deus? Quem era essa pessoa que era capaz, sim, de um amor paciente, mesmo que eu fosse como eu sou, mesmo que eu seja como eu sou, que não está aqui para me punir pelo meu estado, mas está aqui para me recriar, me reconstruir, me refazer, me erguer, me pôr de pé, me curar. E me curar não talvez do meu jeito, segundo as minhas prioridades, né? Mas me curar segundo ele, que é quem de fato entende de cura. Teresa de Lisieux, que a gente vê, fala de um sofrimento, de uma sensibilidade ainda, né? Diante de questões, você vê que ela traz aqui ainda, né? Muita sensibilidade ao que está acontecendo, mas graças a essa sensibilidade de Teresa de Lisieux, nós podemos ter nessa via dolorosa que ela passou os frutos de compaixão, né? Que nós precisávamos voltar a conhecer. Então você vê uma coisa muito bonita aqui que a gente vê, que Teresa de Lisieux, com todas as suas fragilidades psíquicas, né, tem assim a presença de uma patologia, inclusive, né, que ela viveu muito fortemente na infância, foi curada lá na experiência com Nossa Senhora do Sorriso, né? Mas o fato é que Teresa tem essa sensibilidade permanente, assim, bem acentuada, que causa a ela muito sofrimento ainda. Mas o que é curioso aqui, que a gente pode observar e dar graças a Deus por isso e muita esperança a nosso respeito, é que nada pode impedir a santidade de alguém, a menos que a pessoa se recuse. Teresa não era uma pessoa sadia. Não foi o fato dela ter ficado curada dessa estranha enfermidade que permitiu que ela fosse santa, porque ela foi até o final da vida ainda fragilizada por tudo isso e foi santa. A santidade não é questão de não ser enfermo, é uma questão de ser filho. Santidade não é uma questão de não ter mais fraqueza, agora eu vou ser santo. Então essas fraquezas todas cessaram, agora eu vou ser santo. Não, porque às vezes por tantos progressos nessas perfeições, Deus nos livre de um caminho de orgulho e vaidade que nos faça mais tarde, inclusive, não reconhecer que foi por Deus e através da sua graça que a gente pôde dar aquele espaço. Isso seria mais nocivo do que a pessoa cometer o máximo pecado que ela pudesse cometer na face da terra, né? Nada mais nocivo ao homem do que o orgulho. O orgulho, a vaidade, a recusa de Deus, o ser alguém ou algo sem Deus, como era o que vinha fazendo toda a produção do iluminismo, né? Então, Teresa de Lisieux é esse instrumento nas mãos de Deus para dar uma notícia contrária à produção desses grandes eventos que começavam ali na França e já se estendiam pelo mundo. Deus começa a dar notícias e o segredo não é a ciência no centro, é o Pai no centro. O segredo da cura do homem, do progresso do homem, não é a ciência, a razão dando palavra final, é Deus dando palavra final. E urge o homem voltar a esse lugar de filho, a esse lugar de dependente, a esse lugar de amigo de Deus. E Teresa de Lisieux, eu me lembro que uma vez, lá em Fortaleza, a gente recebeu o padre François Marie Letel,
né, que é um padre carmelita. Inclusive, ele trabalhou aí, né, nas comissões do Vaticano em relação ao doutorado de Santa Teresinha. E ele é uma sumidade, uma autoridade em Teresinha, né? E ele foi visitando a comunidade em Fortaleza. Ele teve a oportunidade de ter vários momentos com a comunidade, dando curso, dando algumas palestras e tal. E eu me lembro que eu fiz um curso com ele falando sobre Teresinha, né, vários desses aspectos que a gente está podendo comentar aqui, mas ele disse uma coisa muito interessante quando ele chegou nessa parte dessa prova de Teresinha. Ele dizia assim, que Deus tinha colocado em Teresinha, porque assim, às vezes a gente fala em purificação e a gente pensa logo assim, o que em mim está imperfeito que Deus está purificando para eu estar passando por isso? A gente pensa logo naquela purificação que é por causa de imperfeições que eu trago. Então Deus está fazendo isso porque essa minha imperfeição precisa dessa purificação. Também acontece isso. Mas ele falando, né, em casos também, e ele estava citando o caso de Teresinha, onde Deus nos permite purificações por causa daquilo que a gente precisa quanto à nossa missão pessoal. Eles dizem assim que Teresinha, com a missão pessoal de vida missionária que ela tinha, de fazer o bem sobre a terra quando ela chegasse no céu, né, como ela mesma dizia, vai passar o céu fazendo bem sobre a terra, e ela querendo alcançar devolver os homens a essa confiança na paternidade de Deus por meio da pequena via. Ele dizia assim que Deus fez Teresa de Lisieux experimentar na própria pele aquilo que deveria ser o objeto, a matéria da sua intercessão, né? Ela experimentou na própria pele aquilo que seria, vamos dizer assim, a matéria da sua missão pessoal. Aí ele fez o seguinte, ele concluiu da seguinte forma, eu nunca me esqueci, ele disse, às vezes nós temos feridas em nós, né? Ou passamos por determinadas provas, seja na fé, seja na carne, seja, né, em que for, para que nós possamos experimentar de perto as feridas, né, daquilo que inclui a nossa missão pessoal. Ele diz assim, não é de se estranhar que no século XX, né, no século XXI, nós tenhamos tantas pessoas provadas, por exemplo, na castidade, ele dizia. Porque, gente, essa fala dele, em momento algum, é confirmando que as quedas na castidade, agora eu vou cair mesmo porque, afinal, é minha missão pessoal. Não é nesse sentido. Cair porque eu vou cair é pecado, né? Não é o que Deus quer para nós. Mas ele fala das provas nessa área. Ele não é de se estranhar que tantas pessoas sejam provadas nessa área, não é? E que dentro da sua experiência com Deus se reergue, desenvolva confiança em Deus em relação àquela fraqueza que se experimenta tão vivamente na própria carne e que são capazes, aí entra a missão pessoal da pessoa, são capazes de viver em intercessão, em entender o drama dessas feridas na vida dos seus contemporâneos. Aí ele diz, é nessa hora que o santo se torna uma resposta. Né? E eu achei muito curioso aquilo, porque ele citou o exemplo da castidade, né? Mas aqui a gente pode colocar várias outras situações onde nós somos profundamente provados nos tempos atuais, porque somos sim fracos, evidentemente, mas muitas fraquezas também que Deus nos permite experimentar na própria pele, dentro de nós, na própria carne, né, nas áreas do nosso ser, aquelas feridas que são dos nossos contemporâneos, mas que nós, que temos a graça, a misericórdia de uma experiência com Deus, podemos nos reerguer de uma forma a transformar aquela via dolorosa numa missão pessoal, em relação às pessoas que padecem das mesmas coisas. Isso é muito bonito, e ele falava como Santa Teresinha. Santa Teresinha não era alguém sem fé,
Ela não era ateia, ela vinha de um ambiente de muita religião, inclusive, tanto na família como já dentro do Carmelo. Mas Teresinha experimentou o ateísmo dos seus contemporâneos. Deus permitiu aquela via dolorosa para ela, para colocar nos lábios dela, para essa intercessão, Senhor, eu fico na mesa dos pecadores, né, e passo por essa prova para que você os tire daqui. Ela reza mais ou menos assim, que ela intercede. Então nós que passamos por tantas provas, né, seja na fé, seja na caridade, seja na vida vocacional, seja na vida de consagração, seja nos nossos estados de vida, seja na castidade, seja no que for, essas provas, nós que ao mesmo tempo vamos ali, né, caminhando numa vida com Deus, numa vida de intimidade com Deus, e que sentimos na própria pele a via dolorosa dessas feridas que a humanidade tem, transformemos isso em missão pessoal. Em missão pessoal, em compaixão por aquelas pessoas que, por exemplo, é muito diferente quando a gente tem uma dessas feridas, né, dos tempos atuais, e a gente, não é minha missão pessoal, então vou experimentar bem muito para que eu desenvolva melhor a minha missão. Não! Você vai se unir a Deus, transformar aquela ferida, aquela via dolorosa em intercessão na presença de Deus por você e pelos outros, porque você também está passando por aquilo, né? Não é uma entrega àquela fraqueza, é uma entrega a Deus. E naquilo que nós não superamos nessa fraqueza, a confiança em Deus. A confiança. Tem uma hora que Teresinha está escrevendo, ela está contando sobre isso, sobre essa noite que ela está vivendo, essa purificação na fé. Aí tem uma hora que ela diz assim, eu vou parar por aqui, eu acho até que eu já escrevi demais. Ela fica com aquele medo de estar blasfemando ao falar de quão densas trevas ela vivia em relação ao céu e a Deus, né? Então, Teresa de Lisieux, ela é muito, muito forte o que ela está vivendo. É real. Muitos de nós, nessas áreas todas que eu ia citando, também trazemos dramas muito reais, né? E pegando esse exemplo que o Padre Letel dava de Santa Teresinha, do povo, né? Nós hoje que vivemos de perto tantas feridas e que podemos transformar isso em missão pessoal. A gente perguntar diante de Deus, meu Deus, por que essa ferida em mim? Como transformá-la em intercessão, em missão pessoal, em amor compassivo pelos meus contemporâneos? Eu que trago esses padecimentos, essas feridas, sei lá, psíquicas, no meu temperamento, na minha personalidade, na minha carne, na minha vocação, no meu estado de vida, né? Que essas feridas, essas tentações, feridas, provas que me ajudam a compreender tão de perto como é real que as pessoas sofrem. Como é real que as pessoas sofrem nessas áreas. Como é que tu sabe? Porque eu sei. A gente pode dizer, tipo assim, com propriedade, eu sei o que é um sofrimento na alma, na carne, eu sei. Um sofrimento no estado de vida, um sofrimento na vocação, eu sei, né? E transformar isso em missão pessoal. E é muito bonito ver como Santa Teresinha, ela transforma mesmo a sua ferida numa missão pessoal. A sua ferida ali, naquela sua hipersensibilidade afetiva, os seus traumas de perdas afetivas e tudo, que desencadeou nela toda, né, uma sensibilidade que a limitava bastante, né, a fazia sofrer muito. E como depois ela experimenta essa ferida do ateísmo, né, do povo da sua época, tão afetado por eventos que aconteciam na sua época e na sua pátria. E é muito curioso assim como a França, ela
ela é palco assim de muitas coisas, né? Nesse período, por exemplo, Nossa Senhora apareceu 2 vezes na França nesse período. Apareceu em 40 e na década de 40 em La Salette, né? Nossa Senhora de La Salette, a gente sabe, ali nos Alpes franceses, apareceu para duas crianças praticamente. Um tinha 11 anos e o outro vidente tinha 14, né? E também foi na década de 50, no século XIX, que Nossa Senhora aparece em Lourdes, no sul da França. E aqui uma coisa a respeito da aparição de Lourdes que é muito bonito da gente ver, que é exatamente... Estou toda atrapalhada aqui no computador, né? Que é exatamente... É impressionante como essas aparições, esses santos suscitados nesse período, eles vão realmente ao encontro de situações muito concretas, né? Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, ele foi decretado, não sei qual é o termo, promulgado, decretado, em 54, e no ano de 1854. E sabe-se que houve uma certa resistência entre os bispos franceses com relação ao dogma da Imaculada Conceição, né? Se fala um pouco assim de bastidores sobre a resistência aos argumentos, porque embora já era uma festa, né? Era uma festa litúrgica já de alguns séculos na igreja, mas não era um dogma ainda. E com os últimos acontecimentos, né, aí a igreja estabeleceu como dogma esse ponto da nossa fé, da nossa doutrina, né? Então, a Imaculada Conceição, a concebida sem o pecado original, a partir de agora era um dogma na igreja, né? E aí, isso foi em 54, né, quando foi estabelecido aí o dogma. Em 58, Nossa Senhora aparece em Lourdes. E quando a gente pensa nesse cenário todo de iluminismo, nessa produção da ciência sem Deus, né, dessa centralidade da razão, é muito curioso as características dessa aparição na França. Porque o que acontece? A gente tem ali em Lourdes, Nossa Senhora aparece para uma menina, praticamente analfabeta, quase não faz a primeira comunhão porque tinha muita dificuldade em aprender o catecismo, não é? Uma menina, além de criança, pobre, paupérrima, né? A família de Bernadette Soubirous passou por grandes dificuldades, né? O pai perdeu o emprego, o pai foi preso, acusado de roubar num moinho que ele trabalhava. Então eles passam por várias humilhações nesse sentido. Ela tinha uma doença crônica, né, Bernadette. Ela foi catequizada, mas quase, como eu disse, quase não faz a primeira comunhão porque muita dificuldade intelectual de aprender, né, os artigos da fé, né, aquilo que a gente aprende em preparação para receber a primeira Eucaristia. E ali, naquela aldeiazinha, Lourdes, ali já bem no sul da França, Bernadette morava com a família. E um dia, quando ela sai de casa para pegar madeira, né? Era inverno, ela foi pegar madeira para aquecer a casa. Ela vai com a irmã e uma prima, uma amiga, não sei. E aí, quando ela chega para atravessar o rio, ela vê Nossa Senhora, né? Ela sente uma rajada de vento, foi um vento tão forte, quando ela olhou, as árvores todas paradas. Então o que foi aquilo, né? E é quando ela ergue o olhar para a gruta e ela vê Nossa Senhora. Ela se aproxima e tem todo o desenrolar das aparições. Mas uma coisa interessante nessa aparição é o seguinte: Nossa Senhora aparece na gruta de Massabielle.
que é uma gruta, né? Hoje existe uma basílica, né? Um santuário construído em cima dessa gruta. A parte da aparição, onde o nicho na gruta onde Nossa Senhora apareceu é preservado. Então a gruta como um todo, ela está hoje sob a basílica, né? Que foi construída em cima. E a parte da aparição, né? Como que uma das laterais da gruta, que é exatamente onde tem o nicho, né, o buraco na gruta onde Nossa Senhora foi vista por Bernadette. Essa gruta, ela nos traz uma informação muito interessante, assim, a respeito da escolha de Deus a respeito desse lugar para uma aparição de Nossa Senhora, dentro desse contexto histórico que a gente está falando. Nossa Senhora, essa gruta de Massabielle, ela significa rocha velha, esse nome, né? Esse termo Massabielle, como se fosse assim, rocha velha, isso, seria essa tradução, num dialeto, vamos dizer assim, né? E nesse lugar, ele é um lugar até hoje perto de um rio, né? Passa um rio bem na frente assim dessa gruta, do que está preservado, né? Dessa gruta. Era um lugar onde é um lugar que abrigava um determinado grupo de visitantes, vamos dizer assim, né? Os pobres, né, que não tinham onde morar, e Lourdes naquela época já era uma aldeiazinha. Hoje já não é um lugar tão grande, mas o turismo ali em torno da Basílica, claro que modernizou razoavelmente o local, mas na época era uma aldeiazinha. Então ali tinha, nessa gruta abrigava os pobres que não tinham para onde ir, onde morar, ficavam morando ali nas imediações da gruta. Era um lugar também onde se escondiam os ladrões, né? Algumas pessoas que roubavam ali na cidade, eles se refugiavam ali na gruta. E era também um local de prostituição, né? Algumas mulheres, elas iam para a gruta de Massabielle para essa prática, né? E é muito interessante que Nossa Senhora, naquele momento histórico, podendo aparecer em qualquer lugar do mundo, ela aparece ali na França daquele movimento Recusa de Deus, daquele movimento de revolução, de reinterpretação de coisas que pertencem à vida com Deus, ao Evangelho, e que o mundo, o homem autossuficiente sem Deus queria reinterpretar, né? Dando assim, se colocando ele mesmo no lugar de Deus, né? E o homem que queria banir Deus, entendendo inclusive que Deus era inimigo do homem. Deus não tinha essa compaixão, vamos dizer assim. Deus não tinha interesse no progresso do homem, Deus não tinha interesse, enfim. Deus era frio. Deus não era digno da atenção que se queria, que se deu a ele, especialmente em épocas medievais, né, de onde essa sociedade vinha e que o iluminismo tinha se otorgado a missão de transformar. E Nossa Senhora aparece ali, naquele lugar, né, de pecado, né, de fragilidade moral, ali, né, com aquela realidade da prostituição, com aquela realidade dos ladrões, das pessoas que roubavam, seja lá qual for o motivo de pobreza, seja lá o que for, o fato que eles roubavam e se refugiavam ali na gruta, e também os pobres. E era um lugar também, a gruta de Massabielle, de muita lama, porque era perto do rio, era um local onde tinha as árvores, né, que inclusive de lá se tirava, e Bernadette tinha ido para lá para colher gravetos, para levar para casa, para se aquecerem. Então era um local que tinha terra, lama, não é? Era frio, era perto do rio, era úmido, e era um local onde era muito presente, né? Era visitado e abrigava pessoas que traziam essas feridas na sua história. E Nossa Senhora quis aparecer ali.
Deus quis dar uma manifestação da sua presença nesse lugar de lama, nesse lugar de feridas morais, esse lugar onde o homem estava ferido e ali se escondia. Tinha ali práticas escondidas, se refugiava ali depois de práticas também do seu pecado e morava ali pobremente naquele lugar totalmente inóspito, inadequado, né, insalubre. E é muito curioso essas características porque a gente vai vendo o modo de Deus agir. Deus, na França do século XIX, ali naquele lugarejozinho, perdido ali no interior. Por que Deus não teve uma aparição de Nossa Senhora ali em Paris, ali no centro das atenções, né? Deus aparece ali naquele lugarejozinho. E Nossa Senhora aparece nesse lugar com essas características. E mais, Nossa Senhora aparece para uma meninazinha que não tinha em nada as características valorizadas pelos iluministas. Uma menina analfabeta, bem pobre. Vale muito a pena, olha, aqueles que tiveram a oportunidade um dia de conhecer Lourdes, assim, foi a viagem da minha vida. Eu não tive experiência em lugar nenhum do mundo como eu tive em Lourdes. Eu me lembro que eu chorei horrores no dia que a gente foi embora. A gente passou acho que 2 dias, 3 dias em Lourdes, 2 dias, não lembro. E eu fui embora assim aos prantos, que eu não acreditava que eu estava indo embora daquele lugar que eu queria morar ali pro resto da minha vida, né? Presença muito forte de Nossa Senhora. Conheci outros santuários marianos, assim, mas nenhum eu tive uma experiência como eu tive em Lourdes. Tem palavras não para dizer o que acontece ali. E Nossa Senhora aparece ali para uma meninazinha que não sabia ler, que inclusive foi acusada de estar louca, porque era alguém sem instrução. E num dos momentos, né, onde ela foi abordada a respeito, onde eles tentavam verificar se ela estava mesmo falando a verdade, mandaram perguntar o nome da donzela que estava aparecendo para ela, porque ela dizia, né, que era uma donzela, era muito bonita, enfim. E mandaram perguntar o nome dela. E Nossa Senhora diz para Bernadette, né, diga a eles que eu sou a Imaculada Conceição. E é muito bonito isso, porque vamos dizer assim, era recente a proclamação do dogma. Essa aparição foi no ano de 58, fazia apenas 4 anos que tinha sido proclamado o dogma. E um dogma que é, assim, até onde se diz, né, entre os bispos franceses, houve uma certa resistência, um certo questionamento a respeito de se aquilo era dogma mesmo, né? Então se fala de algo nesse sentido, também sobre as várias influências já da produção iluminista, né? Um pouco sentindo a necessidade de argumentos mais, não sei de que natureza, né? Para se confirmar que Nossa Senhora era Imaculada Conceição. E a Igreja, na sua sabedoria, na sua autoridade pastoral, ela define isso e ela proclama a Imaculada Conceição. E Nossa Senhora aparece ali, naquele lugar de recusa de Deus. Naquele lugar onde a recusa de Deus também corria o risco de estar se inserindo dentro da própria Igreja, na fé, e repercutir consequentemente na fé das pessoas. E Nossa Senhora aparece ali, para essa menina pobre, sem instrução, que quando foi devolver a resposta do que tinham mandado ela perguntar, ela diz, o nome dela é Imaculada Conceição. Mas como assim? Uma menina daquela que não sabia mal falar, quase não faz a primeira comunhão porque não aprende as coisas do catecismo, volta com a resposta dessa. Com certeza Bernadette não tinha o conhecimento teológico, sei lá, exegético e sei lá mais o que,
né, nem da Sagrada Escritura, nem do Catecismo, nem de quase nada. E ela volta com essa resposta, cuja polêmica ainda era bastante recente, né? Ainda existia um processo de acolhimento, né, do dogma e tudo. Então, Nossa Senhora manda dizer, sou eu, né? A Imaculada Conceição. Tanto que quando você visita Lourdes, dentro do nicho tem uma imagem de Nossa Senhora, como Bernadette descreve, né? Com um cinto azul na cintura e 2 rosas amarelas douradas nos pés. E ao redor, né, contornando a imagem, tem a inscrição, eu sou a Imaculada Conceição, que foi a resposta do nome dela, que Nossa Senhora mandou através de Bernadette como resposta para aqueles que interrogaram, tentando conferir se ela estava falando a verdade ou não. E, gente, é muito importante a gente ver com a impressão que dá é que Deus quis dar tudo para aquele período e para aquele povo, e a partir daquele povo para todo o alcance que também... Porque da mesma forma, é como diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da mesma forma que da França se espalharam, não é, todos os produtos, tanto do iluminismo, né, como da Revolução Francesa, também se espalhou a partir da França o odor de Teresa de Lisieux, o odor de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salette. Então, presenças, manifestações da presença de Deus nessa mesma terra tão assolada por feridas tão graves, né? Que bonito a gente ver esse agir de Deus na história e suscitando experiências, né, manifestações da sua presença assim, especialmente na vida dos santos, que foi o caminho feito por Santa Teresinha. E para concluir esse nosso curso, eu queria comentar sobre a biografia de um outro jovem que teve uma experiência de conversão através da cura pela confiança e que ele teve a sua experiência lendo Santa Teresinha. Vou tentar resumir muito assim a história. Mas vale a pena a gente contar, vale a pena depois vocês buscarem ler alguma coisa sobre isso, né? Porque são experiências muito claras do poder de Deus e que trazem muita esperança para nós. Então, quem é esse jovem? É Jacques Fesch, é um jovem francês que nasceu já no século passado, né? Ele nasceu em 1920. E Jacques Fesch, ele tem talvez eu não vá ser muito precisa com datas, tá? Estou dizendo alguma coisa com relação a Jacques Fesch, talvez eu vacile, assim, eu me confunda em alguma data. Mas ele é do século passado, né? E ele era um jovem, nasceu na França, em Paris, né? A mãe era francesa, o pai era belga, né? Era diretor de um banco para estrangeiros em Paris. E ele só era ele mais 2 irmãs. Viviam muito bem, obrigado, né? Financeiramente muito bem, mas ele tinha uma família muito problemática, né? Os pais, né? Um casamento muito difícil. O pai era ateu, né? Declarado. A mãe era judia, né? Mas não praticante. Então existia assim uma desestrutura muito grande naquele ambiente familiar. E Jacques Fesch, desde o começo, assim, já como adolescente, deu muitas demonstrações de desinteresse, assim, por um futuro, no sentido de se formar, né, de estudar, de ter uma profissão e tudo. Não precisava muito disso, porque era muito rico. E ele, então, foi vivendo assim, né, de muita saída, de muita festa, e começou a namorar com a menina que ele engravidou, e tendo engravidado essa jovem, ele sai de casa e vai morar com a família dela. Com essa saída de casa, ele admite mais tarde no seu diário como ele aproveita essa situação da gravidez para sair de casa, porque ele mesmo não suportava morar com os pais, né, por causa daquela situação matrimonial tão desafiante, tão desestruturada. Os pais brigavam muito, não era um ambiente onde ele tinha um testemunho de amor, né?
Ele chega a dizer que o pai era arbitrário, era frio, e a mãe era uma fraca, né? Vivia subjugada por aquele temperamento do pai. Enfim, então ele tinha muitas reclamações nesse sentido. O fato é que ele se casa, vai para a casa da namorada, o casamento não se sustenta, né? Porque não tinha um amor em questão, tinha sido por causa disso, né? Casou para sair de casa. E quando o casamento faliu, ele volta para casa. Volta para casa e já seduzido por uma ideia que ele teve com um amigo de dar a volta ao mundo num barco. E ele começa a alimentar obsessivamente essa ideia, que o pai se recusou a patrocinar, evidentemente, achava uma loucura. A mãe disponibilizou um dinheiro para ele começar um negócio, né, já que agora ele estava separado e precisava entrar no emprego, alguma coisa assim, e ele gasta esse dinheiro no investimento desse barco. E aí o fato é que a coisa não vai muito para frente, mas ele não declina da ideia, né, de dar a volta ao mundo no barco, e ele trama um plano de assaltar uma joalheria para conseguir esse dinheiro e concretizar o seu plano de dar a volta ao mundo no barco. E ele trama um plano muito frágil, né, que não dá certo do começo ao fim. Ele encomenda algo nessa joalheria e quando ele vai buscar, ele já estava armado e ele deu uma coronhada. Primeiro ele dá uma martelada, né, no dono da joalheria que veio atendê-lo com a encomenda que ele tinha feito. Como ele não caiu, né, não morreu da martelada, ele estava com a arma no bolso e quando ele foi tentar atirar no dono da joalheria, ele está com a arma ao contrário, ele está pegando pelo cano da arma. E ele, no desespero, na hora, dá uma coronhada no dono da joalheria, com tanta força que a arma dispara na própria mão. Tanto que as imagens da prisão de Jacques Fesch, ele está com a mão enfaixada, né, porque ele, com essa coronhada, a arma disparou na própria mão dele. E ele sai da loja correndo, já é uma confusão e tudo. E nessa confusão ele foge e ele entra num prédio. Quando ele entra nesse prédio, ele fica lá escondido, mas quando ele desce, ele é reconhecido e começa de novo toda uma perseguição. Como ele ainda estava com a arma, ele pegou a arma e deu um tiro, para espantar, né, os populares que estavam perseguindo ele. E o tiro atinge de cheio o coração de um policial. O policial morre, era um pai de família. E quando esse policial morre, ele é capturado ali no metrô e tal, é preso e tudo. E quando a morte desse policial, isso gerou uma comoção muito grande na sociedade parisiense. Muito grande mesmo, as pessoas ficaram revoltadas, especialmente porque Jacques Fesch não tinha necessidade de ter feito o que fez, porque era rico, né? Então ele não tinha necessidade. Se fosse alguém que tivesse uma necessidade, assim, já não se toleraria, né? Porque tirar a vida de um pai de família, etc. Mas especialmente ele que não tinha, né, necessidade alguma de ter feito aquilo. Não era um menino mimado, não estudava, não trabalhava, não era formado, não era nada. Tinha engravidado a namorada, morou com ela um tempo, separou. Então ele tinha a pior das biografias, Jacques Fesch. E também se declarava ateu. E aí ele é preso. Quando ele foi preso, né, já levaram um padre e tudo, ele já não quis receber, disse, olha, eu não tenho fé, não precisa vir. E o advogado era bem católico, o advogado Jacques Fesch, que assumiu o caso dele. E quando o advogado vê que ele tem uma recusa de Deus, não queria saber, não queria se deixar evangelizar, não queria, sou ateu declarado, ele diz, o advogado foi encontrando uma sabedoria de salvar pelo menos a alma daquele jovem, visto que ele, com as suas próprias palavras, começou a atrapalhar o seu processo, com afirmações do tipo, o arrependimento que eu tenho é de não ter matado mais gente, o arrependimento que eu tenho desse dia é só de não ter feito mais vítimas, coisas desse tipo, que ele queria mesmo chocar e ele não tinha mais confiança. Para ele era uma espécie de desespero ali. Sei que errei, não deu nada certo,
não quero ajuda, não quero me salvar, não quero que me salvem e me deixem enfrentar o processo e ser preso ou morrer, não interessa, né? Então, é essa situação de Jacques Fesch nesse momento. E o advogado dele, vendo que nesse sentido ia dificultar muito o processo dele, resolve ajudar pelo menos na salvação da alma daquele jovem. E durante seu tempo de prisão, o advogado começou a levar livros para ele. Levou São Francisco, levou Teresa d'Ávila e levou História de uma Alma, de Santa Teresinha. E ele não leu nada a princípio, ficava lá, mas teve uma hora que a solidão e o ócio ali naquele lugar causou nele uma angústia muito grande. Muito tempo, inclusive, para a poeira baixar, e ele pensava no que ele tinha feito, na vida que ele tinha, no histórico dele. E mesmo que ele não tivesse a princípio ali uma experiência de arrependimento, o fato de estar tendo tempo para pensar em tudo por causa do ócio, aquilo foi se transformando numa oportunidade de Deus visitá-lo. Até que um dia ele, sim, no auge do ócio, começou a pegar os livros para ele. Isso Jacques Fesch conta na abertura do seu diário, né? Conta um pouco como se deram os fatos, ele conta essa parte, ele começa a ler os livros. E é com o livro de Santa Teresinha que ele tem uma experiência guinada da vida dele, porque ele encontra nela exatamente essa pequena via, exatamente a confiança no amor que... a experiência dele é com aquela frase de Santa Teresinha, quando ela diz assim, que a comunidade falando, inclusive, musicou esse trecho, né, dessa fala dela: mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em ti, confiaria no teu amor. E quando Jacques Fesch lê aquilo, ele se sente imagem daquela frase, mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer. Para ele foi assim: eu cometi todo o mal do mundo. Eu engravidei minha namorada, eu assumi um casamento, eu fugi de um casamento que eu não quis assumir, eu não respeitei os meus pais, eu gastei o dinheiro que não me foi dado para aquilo, eu matei um homem, eu roubei uma loja, eu não tinha necessidade de fazer nada disso, né? Eu não quis estudar, eu não quis trabalhar, eu tive as oportunidades para não estar onde eu estou hoje, eu cometi todo o mal do mundo, eu cometi muitos pecados. Então, naquela frase de Santa Teresinha, onde ela alça para Deus uma oração ela alça o coração em confiança para Deus, Jacques Fesch se vê naquela frase: eu sou essa pessoa que cometeu todo o mal no mundo, então eu posso confiar, esse amor existe. E é quando ele tem uma experiência sozinho na cela, que é incrível como ele, sem ter conhecimento bíblico de nada, ele descreve uma experiência de Pentecostes, uma experiência assim de batismo no Espírito Santo, de um recebimento do Espírito Santo, da visita do Espírito Santo. Ele fala dos efeitos ele diz assim, ele descreve como se ele tivesse sido pego pela garganta, né? E erguido, e ele tivesse recebido dentro dele um sopro, né? Ele fala de como ele foi tomado de repente por uma consciência, uma convicção do amor de Deus muito profunda, como se ninguém pudesse jamais tirar de dentro dele aquela certeza. E uma certeza que foi para dentro dele de repente, onde é que aquela certeza estava, que não estava dentro dele, que de repente passou para dentro dele com tanta força, com tanta presença, com tanta... né? E ele vai tentando, né, numa tentativa de explicar como foi aquela experiência que ele teve, né? E é muito bonito, porque ele fala de estar cheio daquela presença. E aí acontece todo o processo de cura, através da confiança em Jacques Fesch. Realmente o processo dele se complica muito, mas ele começa a não querer mais, tipo assim, se salvar da prisão. Ele começa a investir na evangelização.
nos processos de reconciliação, tanto consigo mesmo, mas também com a mãe, com o pai, com a sogra, com a mulher, que ele, mesmo dentro da prisão, ele volta a assumir ela como esposa, a preocupação com a filha. Inclusive, o diário que existe, que ele escreve, é um diário para a filha, né? Porque ele diz que quer deixar para ela um testemunho. Apesar dele ter sido ser quem foi, ele quer deixar os tesouros da fé para ela, né? E o processo dele no desenrolar foi a sociedade parisiense, né? Toda a sociedade francesa ainda estava ainda muito comovida com a morte do policial, com a gravidade, com a crueldade, não é? Por parte do jovem Jacques Fesch. E a sociedade não perdoava, queria mesmo assim a máxima pena, que era prisão perpétua ou a execução por guilhotina. E aí, se ele pegasse prisão perpétua, né, ele saberia dessa resposta, ficaria preso, e se ele recebesse a execução, a pena como execução, ele seria em menos de 24 horas executado. Então existe essa tensão, se vai ser prisão perpétua ou execução. E ele começa a escrever esse diário em torno de julho, né? E quando é em setembro sai o resultado da sua pena e ele é condenado à guilhotina. Esse último momento da vida de Jacques Fesch foi depois de 4 anos de prisão, de processo, do seu processo de conversão ali dentro, de reconciliação. Tem muito material maravilhoso dessa época, o seu diário, as cartas que ele trocou com um amigo dele que se tornou monge, com a mãe, com a esposa, né? E esse diário para a filha. Então, nesse momento, quando ele recebe a notícia da execução, ele já tem escrito, né, uns 2 meses de diário, e ele começa a escrever uma última carta, onde ele vai falando dessa situação afetiva, né, da morte iminente. Ele ia morrer, né? Ele ia ser executado. Ele recapitula toda, né, o seu crime, ele recapitula a experiência de Deus que ele teve, a confiança, porque ele várias vezes durante o tempo dele de prisão, em vários momentos ele oscilou um pouco nessa confiança, mas várias vezes ele foi tomado por essa graça da experiência com Deus, onde ele pôde fazer esse voto de confiança mesmo na pessoa de Deus, no amor de Deus, como Santa Teresinha no momento da sua prova final, ali no manuscrito, sei que a gente leu alguns trechos. Então ele fica todo tempo reafirmando a confiança dele em Deus. E nesse dia, quando sai a resposta da execução, ele recebe o resultado da pena mais ou menos à meia-noite, ele escreve essa última carta e a execução dele seria às 5 horas da manhã. E nessa última carta dele você vê uma certa angústia natural, né, humana, assim, a pessoa sabe que vai ser executado, e ao mesmo tempo ele reafirmando a sua fé em Deus. E ele diz o seguinte, que ele concluiu o rosário, né, ele tinha se perturbado um pouco, aí ele reza o rosário, aí ele fala que a paz tinha voltado ao coração dele ao final do rosário. Aí ele conclui assim, agora eu vou me deitar, né? Vou tentar dormir, sabendo que não conseguiria. Vou me deitar, porque daqui a 5 horas verei Jesus. E é muito forte essa expressão de Jacques Fesch, porque é alguém que tem muita consciência do seu histórico, da sua fraqueza, dos seus erros, das suas quedas, das suas imperfeições. E, através dessa leitura de Santa Teresinha, ele faz uma experiência de que aquela confiança no amor de Deus diz respeito a ele também. Ele era esse da mesa dos pecadores que Santa Teresinha falou. Ele estava no banquete desses pecadores por quem ela rezou. É por ele que ela rezou, é ele o alvo dessa intercessão. Esse amor que Santa Teresinha convocava as pessoas a confiar, e ele podia confiar, porque ele era essa pessoa que tinha praticado todo o mal do mundo, era assim que ele se sentia. E a confiança nesse amor fez Jacques Fesch viver quase 4 anos de prisão de um modo muito diferente, não no desespero,
mas na esperança que, independente do final, Deus estará comigo. Eu sou amado por Deus. Eu não sou um rejeitado, eu sou amado por Deus. E essa confiança curou Jacques Fesch no seu processo. Amém, curou como se no final ele foi guilhotinado. Essa cura, o estado como Jacques Fesch morreu, que inclusive fez com que o bispo de Paris, que foi cuidando do seu processo, afirmasse, né? A gente está vendo pela primeira vez se repetir em 2000 anos de história da igreja aquilo que aconteceu no Calvário, quando Jesus diz a algum ladrão, né? Ainda hoje estás comigo no paraíso. A primeira pessoa que entrou no céu, né, esse bispo dizia, né, foi um ladrão. E um ladrão que muito provavelmente foi um homicida, porque para ter aquela pena de crucifixão, muito provavelmente ele não só roubou, ele deve ter matado alguém, né? Então o Jacques Fesch é uma imagem muito atual, né? E por que esse bispo falou isso? Porque existia por parte da sociedade parisiense uma recusa muito grande pela absolvição, né? Que ele era um criminoso, cometeu um crime grave, e também porque a igreja querendo dizer que aquilo era um modelo, né? Então não podemos aceitar isso. E o bispo dizia, né, que esse modelo não era ele que estava apresentando, foi o próprio Jesus que apresentou. Qual é a virtude heróica de Jacques Fesch? Foi um homem de muita caridade, viveu bem a vida toda. Não, a virtude de Jacques Fesch, a virtude heróica de Jacques Fesch é a fé, é a confiança, é a esperança. É a confiança, uma pessoa que, não obstante o seu histórico real de fraqueza, de pecado, alguém que alçou o olhar, o coração e a confiança em Deus. É o amor de Deus que decide quem eu sou. Porque eu sou o que ele pensa de mim, né? Foi assim o caminho de Santa Teresinha. Então esse jovem, que também teve todo esse seu histórico, né? Nada suave, nada leve, nada simples, pelo contrário, extremamente grave, extremamente dramático, bastante complexo. Esse jovem conseguiu, ele sozinho, viver tantas, vamos dizer assim, gravidades, às vezes distribuídas assim, num número grande de pessoas, ele conseguiu juntar tudo e botar em cima dentro da biografia dele, né? E é muito impressionante o modo como Jacques Fesch tem essa experiência na prisão, não é? À luz de Santa Teresinha, ele vai fazendo um processo de cura, de se saber amado. O pecado que ele cometeu não era a palavra final a respeito de quem ele era. E ele começa a se apressar na direção de se reconciliar com as pessoas, de reconstruir coisas, mesmo estando ali preso. Ele reconstrói o casamento dele estando preso. Ele reconstrói a paternidade dele, né, estando preso. Ele deixa essa preciosidade desse diário, que hoje está na mão, traduzido em várias línguas, está na mão de todos, mas essa preciosidade é para a filha, é dedicado à filha. Né? Ele se reconcilia com a sogra, com a mãe, né? Então ele se apressa em fazer aquelas coisas próprias do Evangelho, próprias de uma vida com Deus, próprias de uma pessoa que voltou a confiar. Não podemos dizer que Jacques Fesch não foi curado com todos esses gestos. E ele não estava fazendo aquilo para impressionar alguém, para tirar ele da prisão. Para ele já não importava mais sair da prisão. As suas últimas palavras são muito fortes. Ele escreve, né? Eu vou dormir, porque daqui a 5 horas eu verei Jesus. A conclusão de vida dele não é de uma pessoa desesperada que diz, daqui a 5 horas talvez eu vou estar no inferno de uma vez por todas, porque olha aqui os meus pecados. Não, a conclusão é de alguém que foi curado pela confiança. Daqui a 5 horas, é meia-noite, eu vou ser executado 5 horas da manhã. Daqui a 5 horas, mesmo com o histórico, mesmo que o meu histórico seja de homicida, de ladrão, de fornicador, de adúltero, de ter desrespeitado os meus pais, de não ter dado nada para a vida, de não ter estudado, de não ter me formado, de não ter trabalhado, de ter vivido no ócio, na libertinagem, como um parasita, usando do dinheiro dos meus pais sem servir para nada dentro de casa. Todos esses pensamentos, né, que eram de fato o histórico dele e que era a cobrança da sociedade parisiense,
né? Um jovem que nesse estado ainda mata alguém, né? Então Jacques, sabendo de tudo isso, sem negar nada disso, a conclusão do fim da vida dele é: eu rezei o rosário, a paz voltou ao meu coração, agora eu vou me deitar, porque daqui a 5 horas eu verei Jesus. Essa frase é uma frase de confiança, de alguém que foi curado do seu desespero por causa do seu histórico, foi curado do desespero e tinha muita certeza que seria acolhido no céu, porque encontrou o amor de Deus. É essa a evangelização do terceiro milênio, não é outra. É esse o anúncio, é essa ciência do amor que nós temos que experimentar e trazer em mãos como instrumento contra tudo aquilo que ainda do iluminismo, ainda da Revolução Francesa, ainda de tantos outros eventos mundiais que não começaram só na França, começaram em outros países, estão espalhados pelo mundo inteiro, mas que nós temos a missão de, a partir da experiência com Deus, dar uma mensagem contrária, reavivando a partir da experiência aquilo que só em Deus se vive, para que o homem seja curado, nós sejamos curados e o homem de hoje seja curado. Então, queria convidar vocês a conhecerem, né, a história de Jacques Fesch. Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo a referência bibliográfica, tá? Quais são os livros. Se vocês tiverem a oportunidade, vão a Lourdes, né? É o melhor lugar assim, para uma experiência com a coragem que Deus tem de entrar na lama do homem, né? É um lugar hoje de referência, né? De um local de cura, né? De muita cura. Eu mesma, assim, eu tomei banho nas águas, né? De Lourdes, onde Santa Bernadette cavou com as mãos e jorrou água. E muitas pessoas ao longo, né, desse século todo, as pessoas vão à Lourdes para beber dessa água e ficar curadas. Muitos testemunhos não explicados pela ciência, não explicam, mas que a ciência não pode explicar, mas que também não tem como negar, porque ali de fato se apresenta uma cura. Então, essas manifestações de Deus que vêm através da sua ciência de amor, né? O homem realmente ele não pode banir Deus do seu mundo, da sua vida. O maior prejuízo, a maior ferida de todas é o desconhecimento de Deus. E o maior remédio de todos para tudo isso é o Evangelho, né? Que Deus nos dê a graça, pela intercessão de Santa Teresinha, de trilharmos corajosamente esse caminho de cura em vista dos demais, do homem, do mundo, do contexto histórico que ainda precisa de tantas notícias de Deus e que nós podemos dar por misericórdia de Deus, porque o Senhor, por causa do seu amor paciente, do seu amor compassivo, se deu a conhecer a nós. Então isso, além de uma graça e de um remédio na nossa vida, é uma grande responsabilidade, uma missão pessoal. Que Deus nos sustente e nos abençoe.